esse conteúdo de hoje é um conteúdo bem, né? Vai ser extenso, a gente vai acabar às 9 horas, então o pessoal que chegar vai chegando, né? Então, primeiro, eu quero dizer assim que esse conhecimento das 5 leis biológicas, primeiro eu tive acesso em 2010 para 2011, tá? Eu tive acesso através de uma forma um pouco difícil, que foi num processo de saúde. Então eu procurei a doutora Eleanor aqui no Rio. Eu saí do Zoom. Você desligou? Saí? Não, tá aí. Ah, tá. Então, eu procurei a doutora Eleanor aqui no Rio, e aí acabei atendendo vários pacientes dela, comecei a trabalhar com ela já trabalhava com isso já há muitos anos, então tive a oportunidade de estar perto de uma pessoa que praticava isso em todas as pacientes que ela atendia, então eu pude aprender na prática comigo, mas também através dos pacientes, né? E aí, com isso, foi toda a caminhada em relação dentro da medicina, aí depois eu conheci a Fanny Van Laer, comecei a aprofundar o trabalho de respiração que eu tinha aprendido com o Leonard Dior e fui acrescentando outras técnicas. Mas mesmo conhecendo outras, esse conhecimento da nova medicina, para mim, me marcou muito. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu continuei estudando. Eu não lembro, acho que foi 2017, eu fiz vários cursos com a Isadora, do Canadá, que ela dá um curso online em inglês, fiz 2 cursos com ela aqui no Brasil, e depois eu fui para o Canadá para conhecer um pouco mais esse trabalho, e aí realmente assim, eu fui só me encantando com isso. Depois eu fiz uma formação com uma francesa, aqui no Brasil mesmo, ela costuma vir para cá, Josi Cromer, e depois com o Luiz Felipe Espinosa, que é um médico mexicano, que ele vem também para o Brasil direto da curso, então fiz a formação dele básica, avançada. Depois eu conheci o Marco Pfizer, que foi o professor do Luiz Felipe, ele vinha no Brasil, ele não vem mais, só dá o curso online. Enfim, estou falando um pouco assim desse resumo, dessa caminhada, né, de busca através de várias pessoas, porque esse é um conhecimento que você vai aprendendo aos poucos. Ele não é algo que você pega e já entende, sabe? Ele é algo que você tem que experimentar. E enquanto você vai recebendo a informação durante o curso, né, em todos os cursos que eu fiz, tinha alguma questão que estava pendente na minha vida. E ao escutar essa informação, eu entrava num conflito. E aí, quando a gente entra numa questão, você meio que não está aberto para receber tudo que o professor tem para te dar, né? Porque você, de repente, acionou um botão e você fica naquele botão, né? Então depois eu ia assistir, fazer um curso com outro professor e falava, nossa, eu nunca ouvi isso eu já tinha escutado. Mas é porque vinha um novo botão. Até que eu fui compreendendo que não tem como, cada vez que você faz, você aprende uma parte, porque o conhecimento das leis biológicas, ele fala tanto da saúde, mas muito da psique, muito da forma de pensar, as crenças que a gente tem, as reações emocionais e os condicionamentos corporais. Então, basicamente, o que o Dr. Hammer fez, né, que essa medicina ela vem do Dr. Hammer, ele trouxe esse ensinamento que ele é muito transformador, mas vamos dizer, é um desafio, porque ela vai realmente apertando os botões. Então, o formato que para mim eu estou bem feliz de vocês estarem aqui para poder fazer isso. Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso na vida, gente. Ele falava assim, disso eu não dou aula. Eu falei até para a Pri falou, vamos fazer. Eu falei, não, Pri, pelo amor de Deus, porque é uma coisa intensa. Isso eu não quero dar. Eu sempre disse que eu nunca vou fazer isso. Falei isso várias vezes e hoje eu estou aqui. Sabe? Porque apertou tanto botão em mim que eu falei, meu Deus, negócio na internet ainda, imagina. Eu tive aula com o meu professor tem 1 mês, apertou vários botões, sabe? E já tinha feito o curso. Então,
E é um conhecimento que a gente está sempre aprendendo, né? Então, eu continuo aprendendo, continuo estudando. Então, estar com vocês aqui, eu vou estudar tudo de novo e vou estar reconhecendo outras partes minhas. Então, é bem curioso, né? Estar aqui hoje fazendo isso. Então, eu tenho muita gratidão mesmo de estar aqui, do Dr. Hammer ter feito esse trabalho enorme de deixar isso para a gente e ter conhecido Eleanor Luzes, ter ido conhecer a Isadora troca e-mail com ela, o Luiz Felipe e os outros professores que eu ainda tenho acesso. Então eu me sinto muito, muito honrada de poder ter esse acesso dessas pessoas todas. Quando eu preciso, eu aciono. Dá um help aqui para pegar a tutoria dos mais experientes, né? Que já estão aí, sei lá, há 30 anos. Então, por isso, gente, por eu perceber que é um conhecimento tão profundo, o meu objetivo não é simplesmente descarregar material, sabe? Porque isso tem livro, então não é tão fácil encontrar, mas tem vários materiais que dá para pegar e entender, mas mais do que entender é experimentar. Então, a minha proposta durante esses 8 encontros é que vocês tirem realmente o tempo para ficar aqui, porque não é um conhecimento leve, é um conhecimento que vai mexer. A minha proposta é que seja muito curador, então a gente vai fazer várias dinâmicas que não tem relação diretamente com, não tem nada a ver com o que ele propôs, aí eu já estou dando o olhar da Elaine, sobre isso, porque eu sei que mexe, e mexe mesmo. Então, gostaria sim que vocês encarassem isso como um desenvolvimento mesmo pessoal. Não é um curso para pegar conteúdo. Entenderam? Bem claro. Ficou claro? Então, quando estiver aqui, né, deixa realmente o tempo para estar aqui, não é para escutar, mesmo, eu perdi uma aula. Ok, você assiste, mas ali presente naquele momento, porque para que você possa integrar o que for absorvido, tá? Então, esse conhecimento, ele nada adianta se você não experimentar. Se você não experimentar, não faz nem sentido. Você tem que sentir no seu corpo, tem que aprender a desbloquear isso no seu corpo, para que você possa compreender a partir de um outro lugar, e não só mental. Então, vamos embora? Então, vamos, né? Então, vamos, né, Fepria? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Apareceu o meu... Tá aparecendo o meu WhatsApp. Espera aí. WhatsApp ninguém vai, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Pronto. Vocês estão vendo? Tá. Eu escutei a Pri aqui falando, estamos? A barra preta está aparecendo aqui? Não? Ai, que bom. Então, tá. Então, esse conhecimento das 5 leis biológicas, ou também conhecido como nova medicina germânica, existe uma divergência sobre essa denominação, tá? Cada pessoa fala de um jeito e quem fala de um jeito fala que o outro não tem nada a ver, que o outro jeito é uma besteira. Mas é tudo a mesma coisa, gente. Assim, a nova medicina germânica, as 5 leis biológicas, ela é a mesma coisa. Então, ela já é uma medicina consagrada em alguns países, então tem alguns lugares que já credenciam como um conhecimento científico realmente sagrado, e que pode ser praticado, mas em muitos lugares, como aqui no Brasil, isso não tem reconhecimento. Então, se você falar, eu fui no médico que trabalha com nova medicina germânica. Olha só, pessoal, vocês não precisam anotar nada, porque essas aulas de hoje, todas as aulas, eu vou fazer um PDF. Um PDF dos slides. E vou passar tudo para vocês. Então, vocês só anotem se for alguma particularidade, mas o slide, quando acabar, eu já mando o PDF, tá? Que eu acho importante vocês terem nessa ordem, né? Então, esse conhecimento, ele fala sobre a fisiologia, sobre a embriologia
e ele explica sobre o processo de saúde e adoecimento. E o que é muito interessante é que esse modelo ele pode ser verificado na psique, nos órgãos do corpo, em qualquer órgãos no corpo e no cérebro. Então, o Dr. Hammer, ele além dele ter descoberto a correlação entre os fatos, né, ele viu que isso pode ser comprovado através de exames, como eu vou falar depois. Então, deixa eu chegar um pouquinho para o canto aqui. Pronto. Aqui. Aqui tem um breve histórico dele. Em 1978, morreu o seu filho de forma trágica, que é Dick Hammer. Esse nome ele é importante porque depois vocês vão ver que ele dá um nome para um processo quando acontece um trauma que se chama DHS. Então, ele usa o nome do filho. Então, morre o filho dele e logo depois, um ano depois, ele desenvolve um câncer de testículo e a sua esposa um câncer de ovário. Observando isso, vocês percebem uma correlação? Né? Então, houve uma coisa trágica, né? Um processo trágico, a perda de um filho, e tanto ele quanto a esposa fazem um processo canceroso de uma glândula que é de fertilidade. Então, e aí isso intrigou ele, né? Tem um relato de que ele teve um sonho com o filho e o filho pediu para que ele fosse verificar a histopatologia do tumor, né? Ele se tratou, a esposa se tratou, fizeram tudo, né? A cirurgia e tudo. E aí ele acabou verificando que existia uma correlação de alteração histológica dos tecidos, tanto no ovário quanto no testículo, uma alteração muito parecida, era uma alteração praticamente igual. Então, assim, baseado nisso, ele falou assim, então eu vou pesquisar para ver se todas as pessoas que têm esses tipos de câncer, se têm o mesmo padrão histológico e tiveram talvez uma história pregressa de uma perda. Então, ele verificou mais de 200 casos com história de câncer ginecológico. Depois, ele com essa descoberta, em 1981, ele apresenta uma tese de doutorado nessa faculdade de medicina, e aí ele, nessa tese de doutorado, ele consegue elaborar a lei férrea do câncer, que é a primeira lei. Então, a primeira lei é quando ele olhou tantos casos, que viu uma correlação enorme entre aquilo tudo e falou, não tem como ser diferente. Existe um trauma, existe um fato e uma pessoa desenvolve o problema. Então, essa lei férrea, porque era a idade do ferro, e o ferro tem uma coisa de ser, né, cortante, né? Então, assim, algo que não dá para questionar. Então, aí não dá para questionar que os casos de câncer têm a ver com o trauma que aconteceu. E aí, nesse mesmo ano, ele apresenta a segunda lei, que nós vamos estudar depois, que é a lei do caráter bifásico das doenças. Em 1984, no Hospital Universitário de Viena, foi aprovada uma tese de infarto com 70 tomografias, né, de pacientes, e ele apresenta a sua tese para 40 cardiologistas e lê e decifra a partir das tomografias e o eletrocardiograma sem ver as pessoas. Então, ele consegue fazer um diagnóstico de todas as pessoas que foram apresentadas nessas 70 tomografias, dizendo exatamente o que as pessoas tinham de lesão específica no seu coração. Então, isso, quando ele fala da tomografia, é porque o Dr. Hammer, ele viu que esse trauma, esse evento que causa um impacto, ele gera um impacto em todo o corpo. Ele não é só um impacto emocional, é um impacto que gera alteração histológica, como foi a questão do câncer do testículo e câncer de ovário. Gera uma alteração histológica. Então, ele fez tomografia e fez uma tomografia de crânio
Então, existe que é uma tomografia normal, que se faz no plano de saúde, só que é uma incidência diferente. Então, faz a tomografia de crânio e na tomografia de crânio você acha exatamente o local do impacto e o foco que tem a ver com esse impacto. E, ao mesmo tempo, a tomografia do órgão que está sendo lesado com o mesmo foco. Então, ao mesmo tempo que quando a pessoa sofre um trauma, ela faz um impacto no órgão e um impacto no cérebro. Esse impacto gera uma alteração histológica que pode ser vista como câncer ou pode ser vista como uma alteração cardíaca ou qualquer outra alteração. Mas o fato é que isso pode ser visto como uma tomografia. Até aí, tudo bem? Ficou claro? Então, ele teve 100% de acerto. E aí o pessoal ficou assim, meu Deus, como assim, né? A medicina precisa ver tanta coisa, né? Tem que fazer tantos exames e mesmo assim é difícil de compreender como que ele, sem ver o paciente, consegue dar todo o relatório da vida do paciente, os conflitos que o paciente viveu, só vendo uma tomografia. E aí, isso acaba gerando um processo, assim, uma confusão, né? Visto isso como uma medicina de uma ameaça, e aí ele perde o direito de exercer a medicina. A Pri está me mandando uma mensagem. Ah, tá. A Pri está falando que se por acaso alguém tiver alguma dúvida, manda no chat, porque aí eu respondo aqui. Então, ele perde o direito de exercer a medicina e depois acaba recuperando. Em 1987, ele descobre a terceira e a quarta lei e aí publica os fundamentos de uma nova medicina. Depois, em 1988, ele já continua evoluindo nessa pesquisa e descobre que tem uma comprovação dessas 4 leis na psique, no cérebro e nos órgãos. Então, ele conseguiu fazer uma reprodução, verificar isso em vários casos, vários pacientes, e viu que em todo o processo de adoecimento acontecem essas 4 leis. Então, essas 4 leis, ela é o seguinte, a primeira lei é o evento, é o trauma em si que acontece e vai gerar uma marca. Então, esse trauma foi lá, né? Um trauma que pegou a pessoa desprevenido, como foi ele que perdeu o filho, provocou uma alteração no seu corpo e essa alteração gera um trauma que dá uma alteração histológica. Uma vez que o corpo tem um trauma, ele tem que se preparar para lidar com esse trauma. Então, nesse preparo para lidar com o trauma, ele acaba tendo que ficar no estado de alerta para resolver. Quando o perigo passa, ele se relaxa. Na terceira lei, ele descobre que o trauma não acontece em qualquer lugar. Existe dependendo do tipo de trauma, ele vai atingir áreas específicas. Então, no caso dele, como foi a perda de um filho, atingiu as partes das glândulas reprodutoras. Então, não acontece ao acaso. Não é assim, eu vou perco um filho e vou ter um problema no meu estômago. Não é isso. Existe a perda de um filho, é um problema nas glândulas endócrinas que tem a ver com a fertilidade. E a quarta lei, ele descobre que os micróbios do nosso corpo, que a gente é cheio de micro-organismos, eles, no fundo, estão contribuindo para a harmonia do corpo humano. Então, os micróbios que a gente tem estão funcionando para a geração da saúde. Então, mesmo quando o processo gera um adoecimento, eles estão ali tentando ajudar o corpo a se reabilitar. Aí depois ele tem uma nova verificação em 1990, em 1992, e aí em 1994 ele completa as 5 leis biológicas. E as 5 leis biológicas é simplesmente, a quinta lei olha, nada aconteceu ao acaso, existe um motivo para aquilo acontecer. Então existe uma forma de sentir. Então, quando você passa por um evento, que é um evento que te impacta, e você sente aquilo de uma determinada forma, você pode gerar uma lesão, né, um DHS, um foco num órgão. Então, em 1988, ela foi aceita como medicina oficial pela Universidade de Praga, depois teve uma nova verificação na Polônia,
e o Dr. Hammer verificou mais de 60 mil casos e comprovou a relação entre o desenvolvimento do câncer e um conflito muito traumático. Em 2017, foi 2017? Acho que foi 2018, ele falece de um AVC. Então, eu vou voltar aqui. Para o Dr. Hammer, a doença ela é vista sempre como um sentido de adaptação para a sobrevivência, que segue os impulsos de nosso animal interior, os instintos. E cada doença é composta de várias formas de adaptação. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? A doença ela não acontece ao acaso. Existe um motivo que o corpo tem que agir, tem que encontrar um recurso interno para se defender perante aquilo que você percebe do seu meio. Então, a gente sabe, se a gente percebe o nosso meio como uma ameaça, a gente se contrai. Se a gente percebe que o meio é tranquilo, a gente se relaxa. Então, dependendo do que eu experimento do meu meio, se aquilo é uma coisa que me impacta, eu vou gerar uma resposta de adaptação. E essa resposta de adaptação, ela pode ser manifestada com um conjunto de sinais e sintomas que vão dar característica de uma doença. E aí, quando a gente sofre um trauma, você não está pensando. Quando, de repente, vamos dizer, você está andando e alguém vem tentar te assaltar. Você vai logo se defender, né? Ou você vai tentar brigar com o assaltante, que tem gente que faz isso, e tem outras pessoas que vão dar logo a bolsa e tem outras pessoas que vão ficar lá paralisadas. Então, quando você passa uma situação de ameaça, o que está regendo o seu corpo são os impulsos instintivos. Então, não passa pelo pensamento. Então, assim, são coisas muito primárias, são os nossos instintos mais primários. Então, isso vai depender de como você vivencia aquela situação. E aí, o que ele viu? Que nem todo mundo que perde um membro da família, ela vai ter câncer de testículo ou ovário. Vai depender do seu sentir. Vai depender de como você sente isso. Então, de repente, você perdeu um filho e aquilo ali para você foi algo... Acho que o filho é sempre traumático, né? Não tem como, mas tem pessoas que conseguem, não sei como, mas transmutar aquilo, né? E transmutar mais rápido, entender que talvez é um processo da vida e tudo. E tem outras pessoas que aquilo ali é como tirou meu filho de mim de repente. E ela vive essa perda como a perda de uma parte dela. Essas pessoas têm um potencial para desenvolver um tumor de testículo e ovário. Então, vai depender da pessoa. Então, por exemplo, se você tiver um cachorrinho e o seu cachorrinho for o seu filho, e de repente para você é difícil lidar com as perdas, a pessoa também pode desenvolver um processo desse. Então, depende do seu sentir. E aí, o que ele viu? Como pela tomografia ele conseguiu evidenciar que o processo acontece tanto no cérebro quanto no corpo e também gera uma alteração da psique, porque existe um trauma, a pessoa fica em alerta. Então, ele viu que essas três partes estão se comunicando o tempo todo. E quando a gente olha para a medicina atual, que principalmente aqui estuda a parte da psicossomática, como até assim, tem vários cientistas que já descreveram os neuropeptídeos, as moléculas da emoção, que tudo que a gente sente, tudo que a gente recebe de informação, isso é traduzido no corpo por uma série de substâncias que vão se comunicar por toda a parte do nosso corpo. Então, seja uma coisa que um impacto que acontece de fora para dentro, vamos dizer assim, isso vai ter uma repercussão em todo o nosso sistema nervoso através de uma rede que é chamada rede psicossomática. Ela comunica o sistema endócrino, o sistema nervoso e o sistema imunológico. Ficou claro? Tá tranquilo para vocês?